O vídeo de hoje é sobre como um vencedor do Nobel da Paz se tornou um criminoso de guerra e sobre como isso pode afetar o futuro da África. Da última vez que nós conversamos sobre a guerra na Etiópia, ela estava prestes a começar. Desde então, a região de Tigray se tornou palco de crimes internacionais, censura à mídia e às telecomunicações e enfrentamentos brutais entre governo e forças da oposição. Com o levantamento da possibilidade de um cessar-fogo, é possível que o pior da guerra da Etiópia passe logo. E eu quero aproveitar esse momento para te explicar em termos gerais o conflito, do início ao fim. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a guerra da Etiópia, as controvérsias em torno dela e sobre como isso pode virar um grande fator de instabilidade para a África. Se você gostar do vídeo de hoje, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para sinalizar para mim que você quer continuar a se informar sobre os grandes temas africanos. Também se inscreva aqui no canal para não perder nenhum envio sobre os temas do mundo. E claro, não perca a possibilidade de conversar sobre os temas do mundo ao vivo com o Nick Internacional, todas as quintas-feiras, das 19 às 21, na plataforma Twitch. Sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje. Como o nosso foco de hoje é o que aconteceu desde que o conflito começou, eu vou te dar uma passada mais breve sobre como o conflito teve início. Mas claro, se você quiser maiores detalhes sobre os fatores que levaram a essa confusão toda, é só clicar nesse vídeo aqui que eu te explico. Sobre a guerra na Etiópia, em termos gerais. Foram meses de brigas e conflitos institucionais entre o primeiro-ministro Abiy Ahmed e o partido TPLF, que governa a região de Tigray, no norte da Etiópia. O TPLF foi um dos principais partidos no poder da Etiópia pelas últimas 3 décadas, até que Abiy Ahmed assumiu e prometeu fazer uma reforma política que retiraria poder dos antigos caciques políticos da Etiópia. O TPLF, claro, não gostou nada disso e se colocou como uma oposição ferrenha ao primeiro-ministro. Em 2020, a pandemia colocou Abiy Ahmed e o TPLF em conflito direto. Enquanto Ahmed queria suspender as eleições por causa da pandemia, o TPLF foi lá e fez eleições em Tigray de toda forma. Em 4 de novembro, Ahmed acusou as forças de Tigray de terem atacado uma base etíope na região. Isso fez com que ele ordenasse um ataque do exército etíope às forças de Tigray. Ok? Essa é a versão curta do início da guerra. O que veio depois? Um ataque à região de Tigray pelas tropas etíopes, acompanhadas das tropas da Eritreia, país vizinho da Etiópia que faz fronteira com Tigray. E as forças de Tigray, por óbvio, reagiram. A partir daí, a situação se torna mais complexa. O governo de Abiy Ahmed, que tanto prometeu reformar a velha política etíope, ressuscitou estratégias do antigo regime autoritário e cortou linhas de eletricidade, telefone e internet da região de Tigray. O acesso à região é extremamente restrito e há obstáculos adicionais à entrada de jornalistas, representantes de ONGs de defesa dos direitos humanos e representantes das Nações Unidas. O pouco que se sabe é que uma série de enfrentamentos entre as forças de oposição de Tigray e as forças do governo deixaram um rastro de destruição. Forças pró-governo e forças anti-governo acusam uma a outra de execução de prisioneiros de guerra, saques, estupros e ataques a alvos civis como igrejas, mercados e bairros residenciais. Na cidade sagrada de Aksum, tida pelos cristãos ortodoxos etíopes como a cidade de origem da rainha de Sabá, forças da Eritreia, aliadas ao governo, foram acusadas de assassinar a sangue frio todos os homens e todos os meninos a partir de 7 anos que encontravam. Um mercado de fazendeiros na cidade de Togoga foi alvo de um ataque aéreo que matou e feriu dezenas de civis. E governo e forças anti-governo acusam um ao outro de terem feito esse ataque. 12 pessoas vinculadas a organizações de assistência humanitária, como Médicos Sem Fronteiras e outras ONGs de direitos humanos, foram assassinadas desde o início do conflito. Pontes usadas para transporte de alimentos e outros produtos essenciais à população da região foram destruídas. E hospitais estão sendo forçados a usar os seus geradores reserva desde que as linhas de eletricidade foram cortadas. Relatórios de especialistas da ONU e de outras organizações de defesa de direitos humanos apontam que, nesse momento, há 400 mil pessoas passando fome por causa do conflito. Desses 400 mil, 33 mil seriam crianças em desnutrição severa. Fora essas pessoas, haveria outras 1,8 milhões de pessoas à beira da inanição, ou seja, à beira de passar fome, também em decorrência do conflito. Desde que a guerra começou, em novembro de 2020, 2 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas,
e 5,2 milhões de pessoas dependem de ajuda humanitária. Independentemente de quem foi responsável por essa catástrofe, ela constitui um exemplo desolador de crime internacional. O direito humanitário internacional é o ramo do direito que determina as regras que devem ser seguidas por países em guerra. Ele engloba coisas como a proibição de armas químicas, biológicas, incendiárias, a proteção de pessoal de ajuda humanitária, o tratamento de prisioneiros de guerra e, no cerne do direito humanitário internacional, está a definição dos limites da guerra. E os civis estão fora desse limite. A divisão entre combatentes e civis deve sempre ser respeitada. Violar essa separação e atacar civis é cometer crime de guerra. E o mais curioso é que um dos participantes dessa roleta etíope de crimes de guerra é um vencedor do Nobel da Paz. Abiy Ahmed recebeu o Nobel da Paz de 2019 por finalmente ter assinado um acordo que selava a paz entre Etiópia e Eritreia. Quem diria que pouco tempo depois, esses dois países estariam de mãos dadas para cometer crimes de guerra no norte da Etiópia. E agora vamos falar sobre o risco à África que o conflito da Etiópia representa. Recentemente, as forças rebeldes conseguiram retomar a cidade de Mekele, capital de Tigrei. O governo alega que, na verdade, ele cedeu a cidade fazendo uma retirada estratégica e não sofrendo uma derrota. Mas, independentemente de qual seja a realidade, isso nos sinaliza o seguinte: a Etiópia não pode continuar com essa guerra por muito tempo. Abiy Ahmed disse na última semana que, fora os gastos militares, o governo etíope já gastou 2,3 bilhões de dólares com ajuda humanitária a pessoas da região de Tigrei. Só esse valor já representa 20% do orçamento anual da Etiópia. Também é estimado que o exército etíope sofreu fortes baixas por causa do conflito. Segundo Alex Deval, diretor executivo da World Peace Foundation de Boston, quase metade do exército etíope já foi destruído ou inutilizado. Aqui é válido ressaltar que, por causa do fechamento dessa região, nenhuma das informações é muito confiável. Todas essas figuras são estimativas. Ninguém sabe ao certo o tamanho do baque, mas ao que tudo indica, é bastante preocupante. A Etiópia sempre foi vista como um país capaz de garantir um pouco mais de estabilidade para o chifre da África. Entre países como Somália, Djibouti, Eritreia, Sudão do Sul, a Etiópia sempre foi vista como uma potência regional capaz de assegurar algum nível de paz. Mas agora é difícil dizer. Um exército fraco convida ataques de dentro e de fora. Novos grupos rebeldes, em oposição ao governo de Ahmed, podem se organizar dentro da Etiópia e representar ainda mais uma ameaça à integridade territorial e institucional do governo etíope. Enquanto isso, o enfraquecimento das tropas dentro da Etiópia pode fazer com que o governo etíope traga de volta os contingentes do exército que estão na Somália, ajudando a manter a ordem junto à missão da União Africana na Somália. A Somália é um país extremamente fragmentado entre clãs e grupos insurgentes, e as tropas etíopes são uma das poucas coisas entre a Somália e o caos absoluto. A saída de tropas etíopes pode favorecer uma nova fase de expansão do grupo terrorista Al-Shabaab, que opera na Somália, e isso pode colocar em xeque várias das estratégias de estabilidade na região. A retirada de tropas etíopes da Somália e os efeitos que isso pode ter também podem afetar o cálculo geopolítico de outros países da região, como Burundi, Djibouti, Somalilândia, Puntland, que são bastante vulneráveis a qualquer alteração no equilíbrio estabelecido no chifre da África. E essa é uma importante coisa a se aprender, pessoal. A guerra nunca afeta só os países que estão envolvidos diretamente no conflito. Nesse caso, a guerra pode afetar de forma drástica a vida de outros países africanos. Mas retornando à Etiópia, o governo propôs recentemente um cessar-fogo. A comunidade internacional apoia o armistício, mas não há garantias de que ele vai a. acontecer, b. se manter, ou C, se transformar em paz duradoura para a Etiópia. Fora isso, as eleições que haviam sido adiadas de 2020 foram realizadas por agora, ao final de junho de 2021. O partido de Abiy Ahmed conseguiu uma vitória esmagadora e Ahmed conseguiu mais 5 anos no governo da Etiópia. Ainda assim, o maior desafio vem agora. Ahmed vai ter que governar um país mais dividido, mais endividado, mais fraco militarmente e com menos credibilidade internacional. Ainda que o conflito acabe, o governo vai ter que destinar a sua atenção para ajudar as milhões de pessoas que foram afetadas pelo conflito a reconstruir. Se isso vai funcionar, cenas dos próximos capítulos. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional.
Espero que você tenha conseguido se informar mais sobre esse conflito, que é um dos grandes problemas do ano de 2021. Se gostou do vídeo, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para sinalizar para mim que você quer saber mais dos grandes conflitos africanos da atualidade. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Eu sou Bernardo Nicolau e esse foi o vídeo de hoje do Nick Internacional. Obrigado e vejo vocês com o próximo.